Olá, muito bem-vindos ao nosso abrigo no temporal. Hoje nós vamos meditar nas palavras de Asaf, escritas no Salmo de número 82. Deus preside a Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu disse, vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Ó Deus, levanta-te, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. O apóstolo Paulo dá uma recomendação a Timóteo quando escreve a sua primeira carta a ele, e o apóstolo diz que existe uma oração que precisa sempre ser lembrada e sempre ser considerada. O apóstolo diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Este salmo é exatamente uma fonte de inspiração. Muito provavelmente Paulo se inspirou nessas palavras, que na verdade é um salmo escrito como uma recomendação aos regentes, aos homens que exercem autoridade. Falamos disso recentemente. Em alguns salmos, esses homens que exercem autoridade, eles são descritos como deuses. Ou seja, nós precisamos hoje, eu quero te convidar a romper com esta noção de que nós devemos orar apenas por nossos interesses, por nossas dificuldades. Uma noção bem personalista, bem individualista de que as orações devem ser dirigidas a Deus apenas quando os nossos conflitos pessoais nos incomodam terrivelmente. Deus, como Senhor e regente de tudo, Ele dá autoridade aos homens para que as exerçam para o benefício de toda a humanidade. E por isso que esse salmo é uma convocação, é um lembrete para que esses que fazem justiça não façam somente em benefício próprio, eles precisam lembrar-se daqueles que são os mais vulneráveis. E aqui neste salmo nós temos exatamente essas palavras. O salmista, o Asaf, lembra que esses homens poderosos, eles precisam exercer esta autoridade e se lembrar do pobre e do órfão, como nós lemos aí no versículo de número 3. Então, nós rompendo com essa noção muito individualista de como devemos orar, nós precisamos pensar que muitos males que nos acometem também são causados quando os homens que têm o poder e a autoridade para decidir os fazem fora do temor de Deus, sem a orientação divina. Por isso esse salmo nos convoca a lembrar de que Deus está altamente comprometido com a justiça. Por isso ele é chamado do Deus justo, o Deus que exerce justiça. Adonai Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Nós já dissemos aqui que o Senhor toma a causa dos vulneráveis, mas hoje eu quero te lembrar mais uma coisa. Deus se fez também vulnerável. Se fez vulnerável como nós somos vulneráveis. A justiça de Deus
foi imputada a nós, porque Ele mesmo fez recair todo o peso da condenação que estava sobre os nossos ombros, sobre o corpo, sobre o Filho dele, Jesus Cristo. E não há maior demonstração de lealdade, de fidelidade e de justiça amorosa como essa que nós vemos na narrativa dos evangelhos, dos profetas e de toda a Bíblia. Deus não tolera a injustiça, sejam elas em que níveis foram, em que níveis acontecerem. Mais uma vez, nós devemos orar juntos, lembrando desta vulnerabilidade que é uma condição humana, minha e de qualquer homem poderoso. Mas só podemos nos lembrar disto, se nós recebermos então esta mensagem, essa boa nova, de que o reino de Deus chegou a nós através desta justiça que foi imputada a mim e a você por causa do seu Filho Jesus Cristo. Então, devemos orar pelos governantes, devemos orar por aqueles que exercem autoridade, pelos líderes mundiais, pelos patrões, pelos pais no trato com os seus filhos, qualquer tipo de autoridade. Porque o salmista está lembrando. Leia no versículo 6. Eu vos disse que vós sois deuses, todos são filhos do Altíssimo. Todavia, versículo 7, como homens morrereis, como qualquer outro príncipe, qualquer outro poder, vocês podem cair. A mensagem de Asaf é: você que tem autoridade para julgar, é porque Deus te deu essa autoridade, porque só Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então preste atenção, porque se um único detém todo o poder e toda a autoridade, vocês devem se lembrar que Ele é infinito e vocês são infinitos. Não importa quanto poder você tenha e exerça, não importa quanta segurança os bens dessa vida lhe assegurem, não importa onde você ancora toda a segurança da sua vida, porque no final todos morrerão, todos descerão a cova, porque somos finitos. E é esta finitude que nos faz reconhecer a nossa vulnerabilidade. É esta finitude que nos faz reconhecer que precisamos ser justos, mas também precisamos que as estruturas deste mundo caído se tornem mais justas. E elas só podem se tornar justas quando os homens obedecerem a Deus. Hoje eu quero orar por todos que exercem autoridade. Eu quero que você ore comigo. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe os governantes, os três poderes dessa nação. Nós vivemos dias tão difíceis, Senhor, de tanta confusão, de tanta desinformação, de tanta competição, disputas de poder, e os pobres, os vulneráveis sofrem, Senhor. Nós nos lembramos deles, nós nos lembramos que estes que sofrem injustiça sofrem porque aqueles que exercem autoridade não têm feito isso debaixo do temor do Senhor. Então abençoe essa nação, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, que o Príncipe da Paz governe, que o Senhor Jesus estabeleça o seu reino eterno no coração dos homens. Revela-te a Ele, Senhor, como Asaf ora, como Asaf pede aqui, lembrando que os homens deixarão de julgar injustamente quando se voltarem para o Senhor, porque és Tu, Senhor, que preside a Assembleia Divina. Abençoe todas as estruturas de poder, os governos, as prefeituras, os pais de família, aqueles que são arrimo de família, patrões, todos que exercem qualquer tipo de autoridade, Senhor. Oramos por eles, para que as estruturas desse mundo se tornem mais justas. É o nosso pedido. Levanta-te, Senhor, e julgue a terra. Nós oramos. Deus te abençoe.